paz do Senhor Jesus, aqui quem vos fala é o seu irmão em Cristo, evangelista Renato. Nesta tarde quero trazer uma palavra de reflexão aos nossos corações, que se encontra no livro de Revelação Apocalipse, capítulo 3 em diante, carta à igreja de Sardes, que assim vai dizer a palavra de Deus para nós. Ao anjo da igreja em Sardes escreve: estas coisas diz aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Conheça as tuas obras, que tem nome de que vive e está morto. Sê vigilante e consola o resto que estava para morrer, porque não tenho achado íntegras as tuas obras na presença do meu Deus. Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido. Guarda e arrepende, porquanto se não vigiares, virei como ladrão, e não conhecerás de modo algum em que hora virei contra ti. Glória a Deus, glórias, aleluia. Amados e queridos irmãos, a palavra do Senhor, o qual acabamos de meditar nesta tarde, ela se refere uma das 7 cartas que o Senhor enviou, direcionado para uma igreja chamada Sardes. Sardes era uma igreja que o Senhor trouxe uma repreensão um pouco dura contra ela, porque o Senhor não achou as obras dela perfeita, porque era uma igreja, meus amados e queridos irmãos, que vivia somente de aparência. Uma igreja, irmãos, como em nossos dias, muitas igrejas, irmãos, estão no fervor, estão no glória a Deus, aleluia, mas já estão mortas espiritualmente há muito tempo, irmãos. A queixa do Senhor contra esta igreja, irmãos, é para que ela viesse se lembrar do que ela ouviu, do que eles receberam, para que viesse, irmãos, colocar em prática dentro dos vossos corações. O problema desta igreja, meus queridos, não era falsos apóstolos, não era falsos ensinamentos, não era perseguição, querido, das sinagogas de Satanás, não. O problema desta igreja é o mesmo problema que está acontecendo em nossos dias. Tem doutrina, tem palavra, mas não tem, amado, o principal, é o amor. Era uma igreja, irmãos, que muitos queriam ser melhor do que o outro. Uma igreja que queria viver de vanglória, irmãos, um querendo ser melhor do que o outro, irmãos. Quem passava, irmãos, do lado de fora, achava até bonito, irmãos, o fervor daquela igreja. Achava bonito, irmãos, o povo ali dando glória a Deus, aleluia. Mas só Jesus conhece o coração da sua igreja. E Jesus conhecia o coração daquela igreja, irmão, que estava ali somente de aparência. Quantas igrejas de aparência em nossos dias, irmãos, que não tem o principal, irmão, que é o amor. Deixou o orgulho, a vanglória tomar de conta de si, irmãos. É como falei, o problema desta igreja era dentro, irmão, não era de fora para dentro, mas era dentro dela mesma. Eles precisariam lembrar do que eles aprenderam, irmãos, para que viesse, irmão, colocar em prática. A Bíblia diz para nós que havia pessoas ali que estavam prestes a morrer, irmão, e eles teriam que consolidar, irmãos. Veja, havia pessoas ali que já estavam, irmãos, quase morrendo, pessoas quase padecendo espiritualmente, e aqueles que foram instruídos, irmãos, para ajudar a levantar aqueles que estavam quase caídos, estavam servindo ali, irmãos, mas já é para matar aqueles que estavam prestes a morrer, para acabar de matar, irmãos. Mas o Senhor Jesus, ele disse que haviam poucas pessoas dentro daquela igreja, irmãos, queriam andar com ele de branco, irmão, porquanto eram dignas dessas coisas. Eram pessoas, irmãos,
que não se contaminaram, irmão, com orgulho, com avareza, com a vanglória, irmão. Mas eram pessoas, irmãos, que se guardavam na simplicidade, que guardavam o que eles tinham aprendido, irmãos. Era por isso que o Senhor achou eles dignos, irmãos, da salvação, porque preferiram, irmãos, rejeitar a corrupção e viver na rejeição, irmão. É assim que funciona em nossos dias. Aqueles que se guardam da corrupção, irmãos, eles são rejeitados, porque a corrupção dos nossos dias é um tal do não tem nada a ver, está levando muito crente para o inferno. É por isso que tem muito crente morto espiritualmente há muito tempo, irmão. Já morreu há muito tempo, porque nada é mais pecado para ele, irmão, nada é pecado para ela. Vive seguindo no rudimento, irmão, do que o mundo oferece, irmão, e se torna uma igreja morta. Uma igreja, irmãos, que não tem fervor. O fervor desta igreja era somente de aparência, irmão, enganando a si mesmo. Quantos têm enganado-se a si mesmo, irmãos, não vivendo conforme os preceitos, os mandamentos de Deus? Era uma igreja que achava, irmãos, que estavam cheios do poder, mas era uma igreja que estava cheia, mas era do orgulho. E nosso dia não é diferente. Muitos acham que estão cheios do poder, mas está cheio do orgulho, cheio da vanglória, cheio da avareza. E por essas coisas vem a decadência espiritual. E até mesmo passa desapercebido, porque não tem mais espiritualidade, não tem mais o discernimento do Espírito, irmão, para decidir o que é e o que não é, irmão. E por isso, irmão, se torna uma igreja morta, uma igreja, irmão, sem fervor, um fervor só na carne, irmão, mas um fervor que não agrada a Deus. Pode enganar os que passam do lado de fora, mas não engana, irmão, aquele que está dentro dos 7 castiçais de ouro. Ele está passeando, ele está contemplando, ele sabe quem tem a presença e quem não tem. Ele sabe quem está guardando e quem não está guardando. Por isso, igreja, não venhamos ser que nem a igreja de Sardes, uma igreja somente de aparência, irmão, para aparentar para o mundo que está vivo, mas está morto. Muitos irmãos vivem de aparência para tentar, irmão, agradar o homem, agradar a mulher, mas não sabendo que a aparência, irmãos, não engana a Deus. Ninguém consegue enganar o homem de branco que está no meio da congregação, contemplando as obras de cada um, irmãos. Irmãos, que Deus ele abençoe grandemente a cada um de vós, que esta palavra fique guardada dentro do vosso coração. Aqui quem vos despede é o seu irmão em Cristo, evangelista Renato. Deus lhe abençoe. Fiquem na santa e gloriosa paz do nosso Rei e Salvador Jesus Cristo de Nazaré. Deus vos abençoe.